Bem, minha gente, nesse primeiro vídeo, a gente vai começar agora a tratar do livro do Lars Vedan, tá? Que é o livro de teorias marítimas do século XXI e o papel do almirante Castex. Tá? Então, antes de a gente começar a sentar o cajado aqui nas informações que estão aqui no livro, tem algumas coisas que vale a pena a gente dizer, porque isso que eu vou falar aqui, eu vou até fazer um vídeo mais curto, vai servir de base para tudo que a gente vai falar a partir de então, tá? Nos capítulos 4, 5 e 6, tá bom? Eu vou fazer um vídeo para cada capítulo, um vídeo para o capítulo 4, um outro para o 5, outro para o 6, porque as informações são muito ali complexas, tem muita ligação entre elas, tá? Então, para fazer uma coisa mais organizada, a ideia é fazer um vídeo para cada capítulo, tá certo? Então, nesse vídeo inicial, só a minha ideia é situar vocês numa ideia geral, tá? Então, vamos lá. O almirante Castex, ele viveu de 1878 até 1968, tá? Ele é um representante da escola já neoclássica, tá? Então, ele já não está mais daquele grupo onde está, por exemplo, o Mahan, onde está o Colbert, onde está o Coulomb, tá? Então, assim, é óbvio que isso representa uma certa evolução e o próprio Lars Vedan, ele coloca, né, que o Castex e também o próprio Couto Begarry também fala isso, né, que ele foi um dos que mais contribuíram para a estratégia marítima, né? Ele tem uma obra com 7 volumes, 5 escritos até a Segunda Guerra Mundial e depois os outros 2, né, os 6 e o 7, foram escritos após a Segunda Guerra Mundial, já com algumas conclusões bem interessantes aí sobre a evolução dele com relação ao pensamento em relação ao submarino, tá? E a aviação também. Então, algumas conclusões. A gente vê claramente uma mudança de postura e de pensamento do Castex desses primeiros volumes ali, os primeiros tomos, até os últimos. Então, eu vou comentar isso aí. O Castex, ele foi comandante de um Napa Altair, na Primeira Guerra Mundial, e sempre se destacou, né? Eles eram de turma, né? Sempre se destacou aí por um raciocínio mais ali complexo, né? Tentar teorizar as coisas, tentar organizar. Uma pessoa que sempre buscou organizar bem as ideias, né? Até que depois ele foi muito tempo diretor da parte de documental histórica da França, da naval da França, e acabou se afastando em 1900. Ele foi promovido a almirante, em 37, e acabou se afastando em 39 por questões de saúde e também por um certo desalinhamento aí com o chefe do Estado-Maior da Armada francês, tá? Da época. Então, ele acabou se afastando, serviço ativo em 39, e aí sai de cena, a gente não vê mais assim, a não ser alguns tomos, esses tomos aí complementares aí do Teorias Estratégicas e alguns outros trabalhos complementares aí que ele fez, mas no geral ele sai de cena. Então, ele percebe, na Primeira Guerra Mundial, quando ele comandava o Altair, que era extremamente necessário o comboio, tá? A questão da escolta dos comboios, porque ele condenava aquela caça, né, de destruição, né? Aquela coisa de você ficar patrulhando o tempo inteiro ali sem saber para onde ir, né? Quando, na verdade, você deveria fazer a caça de emboscada, né? Então, você colocava ali um comboio e atuava ali de acordo com a demanda ali frente a alguma ameaça. Só que o raciocínio mahaniano da época, mais ofensivo, condenava essa ideia do comboio. A gente vai ver que depois, como eu falei nos outros vídeos também, né, os aliados sofrem muito com isso, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, pelo fato de negar a importância da escolta dos comboios, tá? Então, assim, ele criticou bastante, teve, inclusive, alguns problemas sérios aí com relação a essas críticas dele, né? Mas, enfim, ele participou, de fato, né, da renovação da Marinha, né? Então, ele teve ali algumas ideias, e, assim, relacionadas ali àquela briga ali do mahanianismo, que na França foi chamado de navalismo, e da John Ecole, né? Lá do Théophile Albi, né? E, assim, o pensamento, você quando olha a obra de Castex, você consegue perceber que existe alguns elementos que o influenciaram, tanto do mahanianismo quanto da John Ecole, tá? Então é bem interessante a gente olhar essa dupla perspectiva, porque Castex ele meio que fez uma integração sem querer disso aí, tá?
no início da obra dele, ele era mais Mahanniano, mas ao longo do tempo, né, ele foi se afastando mais do raciocínio Mahanniano e foi se aproximando mais do pensamento colbertiano, né? Então, no início ele falava, né, que Colbert ele trouxe uma ideia que se contrapôs ao que Coulomb e Marham falavam e não trouxe nada de novo. Ele até comparou ele àqueles iconoclastas lá da época do Império Bizantino, né? Ele lembra ele questão do movimento iconoclasta, é aquele movimento que tinha por objetivo jogar pela janela ali, né? Destruir aquela coisa ali de imagem, ícones, né, no geral, né, de forma que você não tivesse nenhum simbolismo, né? Então ele chamou o Colbert de iconoclasta, ou seja, ele meio que destruiu o que o Marham e o Coulomb criaram, né? Só que ao longo do tempo ele foi se alinhando com, mas você nota claramente ele no tomo 5, depois no 6 e 7 verdadeiramente, né? Ele foi se alinhando ali com o pensamento de Colbert e se afastou de Marham e de Coulomb. Tanto é que depois ele chega a falar que Coulomb é uma espécie de Marham britânico, né? E aí ele se afasta daquela ideia de batalha decisiva, né? Aquela coisa que dominava, né, o pensamento marraniano e começou a se aproximar mais de Colbert no sentido da questão das linhas de comunicação marítima, né? Então, enfim, eu vou falar sobre isso aí nessa comparação, tá? No geral. Então, assim, lembrar que a gente viu lá em Couto-Begarry que o Castex ele fez, isso está ao longo da obra dele, uma demonstração em 3 tempos com relação à batalha, né? Então ele escreveu, né, com relação à batalha, né, que no geral o trabalho, né, as missões das forças organizadas não tem que se resumir à busca da batalha, tá? A outra é que nem sempre é necessário provocar a batalha, você não precisa fazer tudo buscando a batalha, não precisa provocar, e nem sempre ela produz os efeitos decisivos, tá? Então, assim, isso é uma forma clara de a gente ver ali o afastamento de Castex do raciocínio marraniano. Uma coisa também interessante que a gente tem que analisar, antes de a gente passar ali para as diferenças, é que o Lars Vedan, na hora que ele escreve o livro dele, ele traça um paralelo. Ele quer falar sobre a estratégia marítima no século XXI, entendeu? Então, assim, o foco dele é esse, tá? Ele quer falar da atualidade, né? Estratégia marítima na atualidade. Esse é o mote do livro do Lars Vedan. E aí, só que para isso ele tem que usar algumas coisas como referência para o pensamento dele, tá? Então, assim, em primeira análise, ele usa o pensamento de Castex, tá certo? E ele também usa o pensamento estratégico de Lucien Poirier, tá? Que eu até já falei algumas vezes nos outros vídeos, tá? Por que isso? Porque Castex ele desenvolveu a ideia da estratégia geral, tá? E a estratégia geral, ela se confundia com a estratégia de defesa, que, por sua vez, englobava, né? Estratégias de ordem industrial, moral, econômica, financeira, e a gente vai ver depois isso aí, essas estratégias exercem uma sobre as outras dependências e verticalmente ela é governada pela estratégia geral, tá? Por essa verticalização da estratégia aí como um todo, tá? Só que aí, na verdade, a base desse pensamento é de Lucien Poirier. Por quê? Porque o Castex ele tem esse raciocínio, mas é muito voltado para o hard power, tá? Então, essa ideia da estratégia geral do Castex, ela é muito voltada para a defesa, para emprego, né, do poder militar, da expressão militar, tá? Já o pensamento do Lucien Poirier, não. Ele vem com a ideia da estratégia integral, tá? Então, o Lucien Poirier, com a estratégia integral, ele fala assim, eu tenho estratégia integral, aí eu desço, né, embaixo, eu tenho algumas estratégias gerais, né? Então, estratégias militares, estratégias econômicas, estratégias culturais, tá? E aí, em cima dessa aí, você tem as variações, as diversas ramificações, tá certo? Então, assim, o Poirier, ele meio que serve como uma base da base, né? Então, o Vedan, ele traz aí a ideia do Castex
para poder raciocinar em cima do pensamento da atualidade da estratégia marítima do século XXI e, baseado nessa ideia do Castex, para poder colocar essas ideias dele, ele também coloca por trás o raciocínio do Lucian Poirier. Tá legal? Então, é importante a gente analisar sobre essa perspectiva, porque aí fica mais fácil a gente compreender uma série de conexões, de ideias que são colocadas nos capítulos 4, 5 e 6, que a gente vai colocar mais na frente. Tá? Porque senão, na hora que vocês forem estudar e tentar entender o contexto, fica mais difícil. Vocês viram meio decoreba, né? Fica uma leitura chata. Não, então vamos tentar situar na história, né? De forma que a gente possa ver as referências que foram utilizadas por Lars Vedan e o porquê, né, disso ser importante para a gente entender a estratégia marítima agora. Tá? Inclusive, o meu palpite é que a banca, né, na prova do concurso do SEMOS, vai optar por fazer essa conexão. Tá? Tanto uma parte lá do Couto Begarry, quanto aqui, principalmente ali com a obra do Lars Vedan, eles vão sempre tentar buscar, tentar pensar ali ideias que vão trazer para a atualidade. Tá? Então, assim, a gente precisa entender sobre essa perspectiva. Então, essa é a minha ideia, é o que eu vou tentar passar para vocês, e é o que eu acho que é o melhor até para a gente compreender e encadear todo o raciocínio, tá certo? Aí o Lars Vedan, ele coloca 3 argumentos para afirmar que a estratégia, que o pensamento de Castex, né, ele é útil para a análise e para a estratégia marítima do século XXI. Tá certo? Então, primeiro, a obra do Castex tem um caráter pragmático. Né? Por que o caráter pragmático? Porque ele sempre, ao longo da obra dele, que são mais de 3.000 páginas de tratado, tá? 7 volumes, tá? Foi algo quase 30 anos aí sendo escrito. Tá? Eu anotei esses dados direitinho, né, com relação a esses tempos aqui. Tá? Isso mesmo, 7 tomos, 3.000 páginas, tá? 7 volumes, sendo 6 e 7 no pós-guerra, tá? 26 anos de trabalho. Tá? Então, assim, é notório ver evolução, né, ao longo do tempo também. Então, ao longo da obra, por que Vedan fala que ele é atual e vale a pena você usar o raciocínio da teoria de Castex para você analisar o contexto aqui do século XXI? Primeiro, como eu falei, né, pragmatismo, porque ele sempre pega ali a teoria, né, questões mais abstratas, e traz para o concreto. Então, ele sempre faz essa avaliação buscando exemplificações, tá certo? A outra coisa é que o Castex, para a época, ele foi ousado. Né? Ele tinha uma capacidade de abstração muito boa. Né? Então, ele citou coisas que foram muito pioneiras. Né? Então, ele falou dos perturbadores, né? Terroristas e piratas. Ele falou da questão, né, do avanço da rede de comunicação marítimas. Ele fez uma abordagem em termos de geografia muito bom, que muitos não tinham feito até então. Né? Então, tanto geografia horizontal quanto vertical, a gente vai ver depois sobre isso. Tá? Ele falou um pouquinho de diplomacia, não falou tanto assim. O Lars Vedan, ele acaba utilizando os conhecimentos de Couto Begarry, fala mais algumas coisas, exemplifica esse cenário de parte de diplomacia naval, mas ele também trouxe alguma coisa de diplomacia naval. Tá? Ele variou a forma como a força naval, que ele chama de força organizada, a esquadra, né? As forças organizadas poderiam ser empregadas. Tá? Então, ele foi bastante pioneiro, ele foi muito ousado. Então, pragmatismo, ousadia. E a última é a questão da necessária atualização. Lembra que eu comentei que tem uma grande dificuldade com relação à teoria crítica da estratégia marítima, né, do pensamento marítimo? A obra do Castex vem tentar suplantar um pouco isso, tá? Porque, na verdade, o que a gente tem, né? Uma reflexão em cima de questões que se sucederam na Primeira Guerra Mundial, principalmente, que ele tomou parte, e alguma coisa da Segunda Guerra Mundial, e dali conclusões, novas ideias, tá certo? Então, assim, essa questão também da atualização da estratégia marítima também é um dado importante que serve de referência em termos da teoria de Castex para hoje também, tá? Então, pragmatismo, ousadia e atualização da estratégia marítima. Então, esses 3 argumentos,
eles são utilizados por Laj Vedan para justificar o porquê de usar como plano de fundo o pensamento em termos de raciocínio estratégico de Castex para o século XXI, tá certo? Então, dito isso é importante, eu acho que isso pode cair na prova, tá? Isso, na verdade, conforma, né, isso que eu falei para vocês do porquê raciocinar século XXI na obra do Vedan, em termos de Castex e Poirier, tá certo? Agora, estou falando Poirier direto, é o que a gente lê aí como Poirier, tá? Poirier, tá bom? E aí, para a gente fechar essa primeira análise, né, do capítulo 1, vale a gente fazer só uma abordagem rapidinha sobre as influências de Castex em cima de alguns pensadores que foram muito importantes, pensadores da escola clássica que foram muito importantes, tá? Eu já cheguei a falar alguma coisa aqui nesse meu vídeo. Então, a ideia é a gente tratar aqui de 3 pensadores e depois fazer algumas conclusões sobre Castex, tá? Então, quais são esses pensadores? O Philip Colomb, Mahan e o Julian Colbert, tá? Então, na verdade, a gente vai traçar aqui primeiro assim o que cada um desses tinha como ideia central e depois a gente vai citar algumas observações de Castex sobre isso e qual era a postura em termos de oposição ou não de Castex, tá legal? Então, vamos lá. Colomb. O Colomb ele foi aquele que teorizou, né, a questão do domínio do mar como sendo necessário, mas nem sempre possível, tá certo? E aí, por isso que ele trouxe aquele conceito da esquadripotência, tá certo? Então, o Colomb ele teorizou isso, tá? Então, a característica fundamental dele é essa, tá legal? Já o Mahan, ele trouxe, por influência de João Minier, como a gente falou, né, aquela ideia, né, em termos de dimensão militar, né, aquela coisa do batalha decisiva, né, concentração ofensiva com economia de força, para você aplicar ali no local decisivo ali, para você obter o domínio do mar, o comando do mar, tá? Em cima de, efetivamente, você destruir a força organizada oponente, tá? Se isso não for possível de cara, você vai fazer por meio de um bloqueio. Então, você tem batalha decisiva, né, a batalha e o bloqueio como sendo ali o que o partido mais forte vai executar. E, ao mesmo tempo, você tem as questões relacionadas aí à necessidade de comando do mar, de domínio do mar. Você tem também a questão que eu falei, que fosse do princípio da organização. Tá legal? E, assim, o Mahan ele nega, por exemplo, divisão da esquadra, ele nega postura defensiva das forças organizadas no mar, tá? Por isso que ele nega a questão dos comboios, tá legal? Então, é mais ou menos por aí. Agora, Colbert. Colbert ele foi influenciado por Clausewitz, então o raciocínio de Clausewitz, diferente do Mahan, que é mais taxonômico, né, mais de nomenclatura, o raciocínio de Colbert é mais filosófico, né? Então, Colbert ele tinha um raciocínio à frente do tempo dele, tá? Ele teorizou coisas que anos, décadas depois, outros tiveram ali, conseguiram pegar, raciocinar e dali evoluir o raciocínio, tá legal? A gente vê, por exemplo, aí como é que Rosinski trabalhou depois com o pensamento de Colbert, né? Como é que o Ricoeur trabalhou, como é que o Bernard Brode trabalhou também. Então, assim, a gente vê uma série depois de pensadores que trabalharam depois do pensamento de Colbert e o de Mahan também, obviamente, né? Mas dando uma outra cara, né? Então, o Colbert tinha um raciocínio muito mais filosófico, tá certo? E aí, com certeza por influência de Clausewitz, tá? Então, ele imaginava o seguinte, que a batalha decisiva, ele fez até, inclusive, ele colocou, né, aquela questão que o domínio do mar nada mais é do que o controle da linha de comunicação marítima, né? A batalha decisiva são raras na história, né? Você lembra dessa questão também, que até fiz uma tentativa de comparação com a demonstração em 3 tempos de Castex, né? São raras na história e nem sempre é necessário você buscar a batalha, né? Então, assim, essas questões todas aí, elas estão relacionadas, tá? Então, assim, o Colbert ele tinha uma ideia muito mais voltada para
a questão das linhas de comunicação marítimas, tá certo? E esse era um objetivo fundamental na teoria dele, tá? E, diferente do Mahan, que via o mar como um fim dele mesmo, o Colbert ele via o mar como um teatro que, a partir dali, também exercia influência em terra e tinha dependências em relação à terra, tá certo? Então, ele enxergava realmente ali essa ligação, essa interdependência, tá? Que o mar se negava a enxergar, tá? E o Colbert enxergava essa interdependência mar e terra. E agora vamos lá. Então, eu falei algumas características essenciais de cada um deles. Agora eu vou falar a visão de Castex. E essa visão ela variou, óbvio, ao longo do tempo, tá? Então, primeiro, visão de Castex em relação a Coulomb, tá? Ele enxerga inicialmente Coulomb como fundador da estratégia naval, tá? E depois, já no tomo 5, mais ou menos ali, agora não me lembro de cabeça se é tomo 4 ou tomo 5, ele já, se não é o tomo 5, ele já fala que o Colbert já é um autor ortodoxo, conservador, tipo Marra britânico, mas também criticar o Coulomb, tá? Então, isso é talvez fruto desse afastamento dele, dessa necessidade aí de domínio do mar, tá? Mahan, ele influenciou bastante o Castex, principalmente no início da trajetória dele. No início, o Castex era muito marraniano, tá? Ele, inclusive, dá o crédito a Mahan sobre o grande fundador da estratégia teórica do poder marítimo, né? Aí depois ele começa a falar, né, da questão mais que ele é muito doutrinário e que, na verdade, as coisas não sempre são assim. A gente tem que raciocinar em termos de linha de comunicação marítima. Na verdade, o domínio mar trata da linha de comunicação, do controle da linha de comunicações essenciais de superfície, tá? Então, ele traça essa preocupação com a preocupação com as linhas de comunicação essenciais de superfície, tá? Seja elas a linha de comunicação de superfície, que é a parte militar, e as de manutenção, que são as civis, tá? Então, tinha uma preocupação voltada mais para isso, né? O Castex, tá? Então, isso fez com que ele se afastasse, né? Ele até fez aquela citação, né? Que já afirmando se alinhando com o Colbert, né? Da influência de mar e terra, né? Que o mar conseguia influenciar a terra pela capacidade de força aeroterrestre que ele era capaz de transportar e pela possibilidade de se contrapor à força naval que a terra agia sobre ele, tá? Então, esses são alguns argumentos que mostram que Castex foi se afastando de Mahan ao longo do tempo, tá? Isso foi visto aí ao longo dos volumes aí do Teorias Estratégicas, tá? E com relação a Colbert, né? No início, ele é muito ambivalente em relação a Colbert, né? Ele chega a falar essa questão que o Colbert era um iconoclástico, eu expliquei aqui para vocês, né? E aí ele fala que ele destruiu, que Coulomb e o Mahan criaram, se colocaram no lugar. Mas aí depois, com o tempo, ele foi cada vez mais se aproximando do ideário colbertiano, tá? Principalmente com relação a essa questão da demonstração em 3 tempos, da batalha decisiva e da linha de comunicação marítima, tá certo? Agora, vamos traçar aqui algumas concordâncias, tá? Traçou aqui a visão geral, né? Agora vou fazer algumas concordâncias. Concordância de Castex com Coulomb, tá? Tá mais associado ao fato do domínio do mar. Então, Castex ele concorda com o domínio do mar. Ele só não concorda com o fato de, para isso, precisar de uma batalha decisiva, assim como também falou o Mahan, tá legal? Ele acha que é possível fazer isso de uma maneira precária e revogável com o controle, né, a obtenção e a manutenção das linhas de comunicação essenciais de superfície, certo? E aí, com isso, a gente poderia fazer o domínio do mar. Agora, Castex e Mahan, tá? Ele concorda sobre a questão do controle do mar em relação a propósito de guerra, né? Ele concorda com, por exemplo, a questão da concentração, da ofensiva, ele concorda com isso, tá? Ele concorda com a questão das descrições que o Mahan faz sobre operações navais, tá? Então, esses são pontos de concordância, tá? Ele também concorda, na prática, com a relação ao controle do mar como um propósito da guerra no mar. Tá? Ele concorda com isso. Ele só não concorda, ele passa a discordar da forma como você tem que obter esse controle do mar. Tá? Se para Mahan a forma correta é a batalha decisiva, para Castex ele imaginou, como eu falei, controle das linhas de comunicações essenciais de superfície.
Com relação a Colbert, né, os pontos de concordância, né, ele concorda com um caráter mais pragmático, né, mais filosófico ali da ideia de Colbert, principalmente com relação à ligação mar e terra. Tá? Ele também concorda com relação ao domínio do mar limitado, tá, no espaço e no tempo, aquela coisa do precário e irrevogável. Tá? E ele também concorda com relação à importância das linhas de comunicação marítimas. Tá bom? Então é um ponto de concordância. Tá? Agora vamos ver algumas divergências entre eles. Tá bom? No caso de Coulomb, a principal divergência de Castex é com relação à esquadra em potência. Tá? Para Castex, a esquadra em potência ela só é justificável se essa esquadra que está em potência ela permanecer numa postura ativa. Se ela tiver uma postura passiva, o Castex condena. Tá? Agora, Castex com Marin. Qual é o ponto de discordância dele que a gente nota claramente mais no final da obra dele? Batalha decisiva. Ele demonstra, faz a demonstração em 3 tempos, que a gente viu aqui, e mostra que a batalha decisiva ela não é o principal ali no domínio do mar. Tá legal? E com relação a Colbert, a discordância dele é com relação à guerra limitada. Ele não concorda com a visão de Colbert de que a guerra no mar é limitada. Tá? Ele acha que a guerra no mar ela pode sim ser ilimitada, tá certo? Então, assim, na prática, como é que a gente percebe aí o cenário ali todo na mesa? Castex, ele é mais colbertiano, tá, do que mariniano, tá certo? Tem alguns pontos de ruptura com Colbert, mas são menores do que com Marin, tá certo? E, por conseguinte, com Coulomb, tá certo? Ele não se alinha com Jomini e cita bastante Clausewitz, ou seja, na prática ele elogia bastante o raciocínio de Clausewitz, tá? o Castex, tá bom? Então essas são algumas coisas aí, né? E sempre tem deferência com o pensamento de Clausewitz. Aí, algumas coisas também interessantes que é bom te observar que é da França que, por meio do almirante Richard Griville, que sai o conceito de projeção de poder, que o Castex vai utilizar bastante quando ele estiver falando de ação do mar contra a terra. Tá? Então, isso vem lá do Richard Griville. Tá? Então, essa é uma coisa também que eu marquei aqui, que é importante, tá? A gente também ter noção. Tá legal? Aí depois o livro ele faz algumas apreciações aqui sobre que eu já falei aqui no Vou Ser Repetitivo, né? Sobre aquela diferenciação ali da Via École, né? Que tem o ícone dogmático ali do Marin, e da Dion École, né? Com o Théophile Albe, tá? O almirante Théophile Albe. Tá certo? Então, assim, com isso, a gente faz essa apreciação inicial aí. Eu acho que é importante a gente fazer esse vídeo mais curto para servir de, digamos assim, de base para vocês, para que a hora que eu começar a falar agora aqui, efetivamente, ali entrar na teoria do Laj Vedanta, a gente não fique perdido. Facilite a vida de vocês no sentido de a gente, de fato, pensar de uma maneira muito mais geral, tá? Mais genérica ali, no todo, né, num raciocínio ali holístico ali, que vai facilitar muito a nossa vida nos próximos vídeos aí, na hora que a gente estiver raciocinando sobre essa teoria bem complexa aí, né? Tem muito detalhe, tá? Mas que não é difícil, eu garanto a vocês, não é difícil, só é muito volumoso, é muita informação para a gente tratar, mas com organização aqui, com jeito, a gente vai junto aqui, tá? Eu junto com vocês aqui, a gente vai aprendendo junto e vamos conseguir colocar tudo isso aí na mesa aí para a gente aprender. Tá bom, pessoal? Então, no próximo vídeo, a gente vai começar aí o capítulo 4 do Laj Vedanta.